E finalmente a gente teve um episódio do jeitinho que eu queria, cheio de ação, uma coisa que a gente sempre esperava que fosse a continuação de um filme do Capitão América, um spin-off. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal, eu sou a Lucy Diamond e você tá aqui no canal Dopamina Nerd. Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma resenha rápida desse episódio, do último episódio da primeira temporada de Falcão e Soldado Invernal. E antes de eu começar a falar, se você ainda não é inscrito no canal, já pense em se inscrever para não perder nenhuma novidade do mundo da Marvel, do mundo do cinema, beleza? E lembrando que quando esse canal alcançar 10 mil inscritos, eu vou fazer aqui um sorteio de um action figure do Thanos de 50 centímetros, beleza? Bom, dado o recado, agora vamos pro que interessa. Bom, e o episódio, dessa vez aqui, ele é curto. Ele tem 52 minutos contando com todos os créditos, cenas pós-créditos e tudo mais. Então ele é um episódio bem mais curto, mas ele vale muito a pena. Então a gente começa na cena ali de onde a gente parou no último episódio, dos apátridas tentando ali invadir, tentando não, né? Conseguindo invadir o prédio de onde tá tendo a votação lá do pessoal do GRC. E como eu falei, logo no início a gente já vê o Sam sobrevoando ali a região ali de Nova York. Só que a câmera ainda tá longe, então a gente não consegue ainda ver o uniforme do jeitinho que é pra gente ver nos primeiros momentos, né? Então ele tá ali sobrevoando aquela região, tentando impedir os apátridas de fazer o que eles estão pensando em fazer com o seu novo uniforme, e ele tá simplesmente sensacional. E enquanto o Falcão, na verdade o novo Capitão América, ele tá sobrevoando ali a região, a gente vê o Buck e a Sharon ali andando mesmo, né? Eles não estão voando. E a Sharon, ela tá usando ali uma máscara super tecnológica para poder se disfarçar e caminhar entre as pessoas sem ser reconhecida. Só que isso só é mostrado nos primeiros 2 segundos do episódio, né? Porque depois ela simplesmente arranca a máscara e tipo, dane-se, vou mostrar o meu rosto mesmo e que se dane. Ninguém vai me achar aqui. E aí, exatamente nos 3 minutos e 46 segundos, a gente tem a revelação do uniforme do Sam. E ele é exatamente igual àquele action figure que vazou, que eu trouxe pra vocês aqui faz mais de um mês. Faz mais ou menos um mês que eu trouxe aqui a revelação, o vazamento desse brinquedo, né? Desse action figure. E ele tá exatamente igual. O azul, ele é um pouquinho mais escuro, mas não é tão mais escuro não. Ele é um azul bem brilhante assim mesmo. É parecido com o Stars and Stripes, o uniforme original do Capitão América, do Steve Rogers. Eu gostei bastante, acho que tá bem legal, tá bem fiel aos quadrinhos também, e isso tá bem legal. E o que ele faz com aquele novo uniforme, meu, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas tá muito legal. E aí, de novo, exatamente nos 4 minutos e 4 segundos, ele fala pela primeira vez, eu sou o Capitão América. E aí, lógico que sai uma nova brincadeira falando ali que todo mundo pensava que, nossa, eu achei que o Capitão América estivesse na Lua. Será que isso é uma dica de que talvez o Capitão América original, o Steve Rogers, ele tá em algum lugar, não na Lua, né, mas ele tá em algum lugar ali escondido e daqui a pouco ele pode voltar de alguma forma? Não sei. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso mais tarde. E aí, então, a gente tem uma cena de luta do Sam e do Batroc, o Saltador. Eles acabam lutando ali, só que o Sam não consegue derrotar o Batroc, né? Ele não tem o serum de super soldado e ele acaba tendo que abandonar a luta para poder salvar algumas pessoas ali que estavam sendo sequestradas pelo helicóptero. Então ele era o único de asa ali que podia ajudar. E essa cena de salvamento dessas pessoas no helicóptero, ela durou bastante tempo e ela foi simplesmente sensacional. Inclusive, deu para lembrar ali algumas coisas do Homem de Ferro. Aliás, ficou muito legal. Enquanto o Sam ele lutou com o Batroc, que tá tentando salvar ali os políticos que estão no helicóptero, o Buck ele tá conversando por telefone com a Carly. E aí o Buck ele tá tentando colocar algum senso ali na menina para ela não fazer o que ela tá pensando em fazer, para ela não fazer esse ato terrorista que ela tá querendo fazer, para poder impedir os políticos de fazerem a porcaria que eles querem fazer. E aí, na verdade, ela tava sendo uma distração para que o Buck não visse que ela tava carregando outros políticos underground. Ela tava carregando outros políticos para serem os reféns dela. E nesse momento que o Buck ele faz ali uma expressão,
E essa expressão me lembrou exatamente o que o Barão Zemo falou pra ele em outros episódios, de que a Carly, ela não tem mais salvação. Pra ela já era. O objetivo na cabeça dela já tá pronto, tá? Daquele jeito, e ela não vai mudar, pronto e acabou. Então, essa frase do Zemo veio na minha cabeça instantaneamente. Ah, e a gente também não pode esquecer do fato e da cena da Sharon matando um cara ali a sangue frio, utilizando vapor de mercúrio. Ela simplesmente colocou ali no cara e o cara, tipo, derreteu loucamente, como se fosse ácido. Meu, nojenta essa cena. E depois a gente tem a Carly conversando com os outros apátridas que já fazem parte ali do grupo dela mais próximo dela, não os outros que apoiam a causa, mas as pessoas que sempre andam com ela. E então ela acaba falando que o plano B é matar todos os reféns. E aí os outros apátridas, eles não concordam com isso. Até eles percebem que ela tá indo longe demais, que ela não tá seguindo o plano original, que ela tá fazendo uma coisa meio extremista. E quando ela pede para uma confirmação de que eles estão apoiando ela ainda, o pessoal ali tonteia e não diz de prontidão, não. Ela tem que insistir para que eles repitam, para mostrar que eles estão ainda apoiando a causa. E logo em seguida o Buck ele consegue alcançar os apátridas que estão fugindo com os reféns, então ele começa a bater ali com eles, começa a lutar contra eles. E a Carly então manda alguém botar fogo num dos caminhões que está carregando as pessoas para causar uma distração, para que o Buck não fique mais lutando com eles, eles consigam fugir, e enquanto isso ele fica lá se preocupando em salvar as pessoas. E é nesse momento que aparece quem? Aparece o John Walker, e ele tá pistola, porque ele quer acabar com a Carly, ele quer matar ela, na verdade, né? E então os dois começam a lutar, o John Walker e a Carly começam a lutar. Ele tá muito pé da vida, ele acaba não lutando muito bem ali contra ela acaba derrotando ele. E pra distrair ele também, ela é muito covarde, ela pega um outro caminhão que tava ali e acaba jogando como se fosse de um penhasco, não é penhasco, mas é de um lugar muito alto, eu não sei nem quantos metros daquilo ali, eu sei que é muito metro. Então, se o caminhão caísse ali, todas as pessoas que estivessem ali dentro iam falecer, né? Então o John Walker ele fica no impasse, ele vai atrás da Carly e faz uma vingança do amigo dele, ou ele salva aquelas pessoas. Então ele acaba escolhendo salvar as pessoas. Só que quando ele vai salvar essas pessoas, a Carly fica muito pé da vida, ela não quer que ele salve essas pessoas. Ela quer que essas pessoas que estão fazendo mal para todo mundo, que são os apátridas e as pessoas que voltaram do blip, ela quer que essas pessoas morram, que se dane. Então ela tenta impedir o John Walker de salvar essas pessoas. E aí quando o caminhão cheio dessas pessoas está prestes a cair daquele penhasco, daquela altura toda, alguém acaba surgindo para poder salvar. E esse alguém é o Sam. E ele tá ali empurrando, mesmo ele não tendo o selo de super soldado, mas ele tem ali um novo uniforme, e esse uniforme tá top. E aí dois dronezinhos acabam saindo para poder ajudar a fazer força. E é nesse momento que eu senti vibes exorbitantes, enormes assim, de Tony Stark, do Homem de Ferro. Saudades do Tony Stark, né? Me lembrou muito os primeiros filmes ali, nostalgia total. Os civis que estão ali por perto assistiram tudo acontecer, tá de noite, mas eles assistiram tudo acontecer. E então eles acabam filmando esse ato heróico dele, sem precisar bater palma, sem fazer propaganda, sem fazer marketing, nada disso. E as pessoas acabam então reconhecendo ele como o novo Capitão América. E quando a gente acha que vai acontecer uma luta fenomenal entre várias pessoas ao mesmo tempo, ali entre a Pátrida, agente americano, que ainda não é, né, mas o John Walker, o Buck e tudo mais, aí vem o Batroc e joga um banho de água gelada na gente, porque eles jogam uma cortina de fumaça ali para dispersar todo mundo. Os apátridas acabam fugindo, cada um vai para um canto diferente, num lugar subterrâneo, e o Batroc fica ali assistindo de camarote, né? Não faz nada. E é então, claro, que o Sam, o Buck e o John Walker, eles trabalham juntos, querendo ou não, porque eles querem impedir os apátridas. Só que o John Walker, ele acaba indo para um canto ali dentro desse lugar subterrâneo. O Buck segue o John Walker para ele não fazer mais nenhuma caca, ou seja, matar mais alguém. E aí o Sam, ele vai para um outro caminho, procurar mais pessoas. Enquanto eles estão ali procurando, a Sharon acaba se encontrando com a Carly. As duas apontam armas uma para as outras e aí, pá! A gente descobre, é revelado pra gente
que a Sharon é o mercador do poder e não a Val, mas sim a Sharon, como já muitas pessoas já tinham especulado, né? E aí o Batroc, ele acaba surgindo no meio do rolê ali, no meio da conversa das duas, não sei como, surgiu do bueiro, sei lá eu. E aí ele acaba fazendo ali uma chantagem com a Sharon acaba atirando nele e a Carly aproveita para poder atirar na Sharon. E quando ela tá prestes a matar a Sharon, aí surge o Sam e acaba salvando a Sharon. Os dois ali, eles têm uma luta. A Carly fica muito pé da vida porque ela tenta fazer com que o Sam bata nela, com que o Sam tente machucar ela, só que o Sam, ele resiste. Ele não quer machucar ela porque ele sabe, ele sente, ele entende exatamente pelo que a Carly tá passando. Porque de uma forma paralela, ele também sente o mesmo prejuízo que ela sente, só que ele não partiu para um ato terrorista. Ele tá tentando fazer de uma outra forma, ele tá tentando lutar de um outro jeito. E quando os dois eles estão ali lutando, a Carly acaba conseguindo jogar o Sam no chão, porque ele não tem o seno, ela tem, né? Ela acaba conseguindo jogar ele no chão e ela fala pra ele, fica no chão, e ele responde, não. Só que aí, nesse momento, eu fiquei esperando ele falar, não, eu posso fazer isso o dia todo, só que ele não falou isso, eu fiquei esperando. Acho que eles deveriam mudar essa cena e colocar essa fala. Então a Carly, ela acaba pegando ali a arma e quando ela tá prestes a atirar no Sam pra poder matar o Sam, a Sharon surge, mesmo baleada, e dá vários tiros na Carly e acaba matando ela. E aí nesse momento me fez pensar alguns motivos pelo qual a Sharon faria isso. O primeiro, na verdade, acho que não era nem pra salvar o Sam. Eu acho que o primeiro motivo que ela fez isso foi pra poder fechar a boca da Carly, pra ela não abrir o bico pra ninguém, pra falar que a Sharon é o real, é o verdadeiro mercador do poder. E o segundo motivo foi sim pra poder salvar o Sam. E a Carly acabou dizendo nessa cena, antes dela morrer, pra Sharon, que o mercador do poder, o objetivo do mercador do poder, o objetivo da Sharon é dominar o mundo. Bom, esse lema, essa fala, ela lembra muito ali o grupo terrorista dos quadrinhos Leviathan. É só uma curiosidade interessante, talvez tenha alguma ligação, não sei. E aí então o Falcão, ele acaba descendo com a Carly desfalecida nos seus braços, num lugar ali na rua que tem uma porrada de gente. Tem ali médico, bombeiro, civil, policial e os próprios políticos que são do GRC. Ele acaba descendo com a Carly nos braços, coloca ali numa maca e aí então ele começa a conversar com os políticos falando que o que eles estão querendo fazer tá errado. Ele dá ali alguma justificativa do porquê que a Carly estava fazendo o que ela estava fazendo. E isso fez com que os holofotes mirassem no Sam. Várias televisões estavam ali, elas filmaram e divulgaram tudo que ele falou, todas as coisas que ele queria falar, que estavam corretas pro resto do mundo, ou sei lá eu. Enfim, falou na televisão, todo mundo assistiu. E aí, exatamente aos 32 minutos do episódio, ele é reconhecido pelo governo como o novo Capitão América. E uma coisa que eu quero falar aqui, na verdade duas coisas que eu quero falar rapidinho. Enquanto ele estava dando o discurso ali, ele fala que o uniforme dele, as listras e a estrela, elas trazem um peso. E muitas pessoas podem amá-lo por isso e muitas pessoas podem odiá-lo por isso. E aí o John Walker, ele sente exatamente o que o Sam tá dizendo, porque ele sentiu isso na pele. Então os dois ali, eles meio que fazem as pazes, meio que viram coleguinhas. E a segunda coisa que eu quero falar é que é nesse momento que o Sam falou tanta coisa que ele meio que transformou a Carly num mártir. Então, várias pessoas que já apoiavam o movimento apátrida, agora, na minha opinião, esse movimento vai ficar muito mais forte, porque alguns colegas apátridas que foram presos pelos policiais, que o Bucky e o John Walker conseguiram fazer com que eles fossem presos, já tem mais gente filtrada ali em outros lugares, gente filtrada inclusive na polícia, que ajudou esses outros apátridas a fugirem. Eles foram dados como mortos, mas é mentira, na verdade eles fugiram. E esse movimento dos apátridas, ele é interessante, porque do jeito que eles estão retratando ali, me lembra muito a Hydra. Então aquele lema, né? Você corte uma cabeça e 7 nascerão no lugar. Então tá uma coisa bem parecida assim, né? E o Bucky finalmente entrega o ponto final para o Sr. Iori. Ele conta para ele exatamente o que aconteceu com o filho do Sr. Iori. E dá pra perceber ali no Bucky que ele se sente aliviado por ter confessado o que aconteceu com o filho dele de verdade.
Então parece que ele também acaba recebendo um ponto final nessa história dele, nessa etapa da vida dele, como se ele tivesse superado ali o Soldado Invernal. E aí ele acaba entregando o caderninho dele ali, que ele estava anotando o nome das pessoas que ele tinha que ajudar ou impedir de fazer alguma porcaria. Ele entrega pra doutora que estava ajudando ele, pra psicóloga que estava ajudando ele no início da série. E aí parece que ele também tem um ponto final. E agora é a hora do Bucky se redescobrir quem ele é, o que ele gosta de fazer e o que ele vai fazer daqui pra frente. E aí numa cena bastante emocionante, o Sam ele acaba conseguindo levar o Isaiah e o neto dele pro museu ali do Capitão América, e num canto ele conseguiu que o pessoal ali do museu colocasse uma estátua de bronze do Isaiah, prestando uma homenagem. Essa foi uma cena bastante emocionante, mas eu confesso para vocês que eu esperava um pouquinho mais de reconhecimento do que só uma estátua pro Isaiah, né? Mas enfim. E na última cena a gente tem o Sam, a família dele e os amigos dele lá no pier, perto do barco deles ali, conversando alegremente e tudo mais. O Buck acaba chegando ali, todo mundo conversa, e aí a série acaba num tom bem mais leve. Aí antes de eu falar da cena pós-crédito, da única cena pós-crédito que a gente teve, vamos falar da Val. A Val, ela tá ali no tribunal, conversando com a esposa do John Walker, e eles estão esperando o John Walker sair, porque a Val quer mostrar alguma coisa pra esposa dele. Quer mostrar alguma coisa, ele não sai nunca. E ela falou assim, nossa, o que tá demorando tanto? E aí a própria Marvel fez uma brincadeira com o ator. Fez uma brincadeira com o Capitão Funko, cabeçudo, falando que ela tá demorando pra poder sair do lugar que ele tava se vestindo ali, o novo uniforme, porque tava difícil de colocar o capacete, né? Então estão zoando com o próprio ator, falando que ele é cabeçudo. E aí quando ele sai da sala, ele tá com o mesmo uniforme, só que agora o uniforme é preto. Ele não é mais o Capitão América. E agora ele é o agente americano, com arma. Bom, agora sim, vamos falar da cena pós-crédito, que foi muito legal. A gente tem ali a Sharon sendo perdoada pelo governo dos Estados Unidos, uma promessa que o Sam fez a ela no início da série e ele cumpriu. Ele entregou essa promessa para ela, ela foi perdoada pelo governo, só que agora, rapaz, o negócio já era, já ficou azedo, porque ela ficou pé da vida por tudo que aconteceu com ela em todo esse tempo, desde Guerra Civil, que ela teve que se esconder lá em Madripoor como uma refugiada e tudo mais. E aí ela vai voltar sim para os Estados Unidos, só que agora ela vai atuar como o mercador do poder infiltrado no governo americano. Então agora ela vai vender vários segredos de Estado para outras pessoas, outros terroristas e tudo mais. Bom, então esse foi o último episódio da primeira temporada de Falcão e Soldado Invernal. Eu gostei bastante, gostei principalmente do último episódio, acho que teve um tom ali de ação que a gente estava precisando, pelo menos na minha opinião, que estava devendo nos outros episódios, que foram só construindo e tinha pouca ação. Nesse último episódio foi diferente, a gente teve bastante ação e é o que eu estava esperando assistir desde o início da série. Gostei pra caramba, gostei bastante do último cena pós-crédito, só que eu esperava que tivesse pelo menos uma ceninha pós-crédito a mais para deixar a gente com um gostinho de quero mais. Enfim, a gente vai ver algumas coisas daqui pra frente no futuro do MCU, nas séries, nos filmes e tudo mais. E mais tarde eu vou voltar aqui com uma análise completa desse último episódio, beleza? E então é isso, muito obrigada por ter ficado comigo, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!